Senhor, pela minha iniquidade, papai. Pedir perdão, Senhor, também pelo que sai de minha boca, aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, vem abençoando, Pai. Abençoa, Senhor, a cada vida, a cada irmão, Senhor, que já está, papai, aqui presente neste momento, Pai. Eu não sei, Senhor, do que o irmão veio buscar, irmã, Senhor, mas tu sabe, ó Pai. Oh, Senhor Jesus, abençoa cada vida, Pai, que passou, Senhor, por essa porta, Pai. Eu tenho a certeza, papai, do jeito que entrou, não vamos sair, não, aleluia. Oh, Senhor Jesus, abençoa, sim, meu Deus e meu Pai. Papai, vem abençoando, ó Pai, o culto desta noite também, Senhor. Será um culto abençoado, um culto de família, Pai. Papai, abençoa também, Senhor, o pregador da noite, ó Pai. Põe, Senhor, a palavra na tua boca, ó Pai. Pai, eu só tenho te agradecer, ó Pai. Pai querido, Pai amado, Pai de maravilha, Senhor. Eu oro e agradeço. As palmas para Jesus, Senhor. Vamos receber o céu do Senhor. Com as palmas atuadas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz pode bater palmas para o Senhor, porque Ele já se faz presente neste lugar, amém? Glória a Deus, que alegria, né, irmãos? Podemos assentar rapidamente. Que alegria estar mais uma vez aqui nesta igreja da cidade de Goiatira. Acabei chegando um pouco atrasado por conta que lá em Catalão estava chovendo, né? Então tive que esperar um pouco. Mas graças a Deus estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Quero agradecer pela oportunidade, né? Agradeço a Deus pela oportunidade na qual Ele tem me dado de estar aqui. Estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, amém? Quero agradecer também ao convite da nossa dirigente, a irmã Érica, que não pôde estar aqui, mas creio eu que Deus ele vai fazer uma obra aqui neste lugar. Deus tem uma palavra para cada vida e eu quero agradecer pela presença de todos vocês aqui nesta noite, amém? Quem está feliz com o Senhor, diga amém, Jesus. Quem está preparado para ouvir a palavra, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Atos, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Deus abençoe. Hoje é o prosseguimento da poderosa campanha. Alguém ore por mim, não é isso? Hoje, irmãos, então hoje é o prosseguimento da poderosa campanha. Alguém ore por mim. Então, subordinado ao tema, vamos ler Atos, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Amém. Glória a Deus. Os irmãos não cessam de glorificar a Deus. Você está na casa do Pai, então sintam-se à vontade de adorar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus, irmãos. Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem achou, diz amém. Quem está procurando, diga espere por mim. Ó, todos acharam, então vamos ler a palavra do Senhor. O título é Prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, ou os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, ou seja, 16 soldados ali, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Os irmãos repitam comigo, mas a igreja, mais forte, mas a igreja fazia
contínua oração por ele a Deus. Oh glória, muito obrigado. Vamos prosseguir. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarnição, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu, a qual abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Oh glória a Deus, aleluia! Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco. Irmãos, a Bíblia por si mesma, ela se explica, né? A palavra do Senhor é tremenda, e essa história, essa narrativa é algo muito apoteótico, é muito glorioso essa mensagem. Então, se os irmãos crerem, o Senhor irá bradar nos vossos corações. Deus, Ele tem uma palavra não de mim mesma, mas é uma palavra que desce do céu, uma palavra do coração de Deus para o seu coração nesta noite, amém? Vamos orar. Senhor, eis aqui o teu humilde servo, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Usa minha boca, usa minha mente, usa todo o meu ser, para que tudo quanto eu verbalizar sobre este altar não seja algo de mim mesmo, mas que seja algo do céu, que seja algo inspirado pelo teu Espírito Santo. Toca a tua igreja, arrebata, meu Pai querido, toda enfermidade e vai colocando a cura, vai entregando o milagre. Repreenda toda tristeza, toda angústia, toda depressão. Vai tirando, Senhor meu Deus, todo o mal do nosso meio, e que aqui haja liberdade para te adorar, para lhe exaltar e para glorificar o teu santo nome, pois onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E eu creio, meu Pai, que teu Espírito Santo já está pairando sobre este lugar, e eu tenho certeza que o Senhor vai despedir labareda de fogo sobre esta casa, e o Senhor vai nos renovar e vai nos transformar através da tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a respeito da câmera, eu tenho um canal no YouTube chamado Alcir Melo. Lá eu posto as minhas ministrações para que o Evangelho possa propagar o maior número de almas possíveis. Então é por isso que eu estou gravando a ministração, é para poder cooperar na expansão do Evangelho para mais vidas, amém? Glória a Deus, irmãos. A palavra que na qual o Senhor tocou no meu coração, subordinada ao tema de hoje, que é: alguém ore por mim. Sabemos que Deus tem levantado a igreja como intercessora, como uma porta-voz
do céu aqui na terra, para que a humanidade pudesse ter um encontro com Deus. Através da igreja, a igreja não é um templo, a igreja é a reunião do corpo do Senhor Jesus Cristo. Através dessa reunião que estamos aqui nesta noite, é onde a gente vai recarregar as nossas baterias, é aqui onde a gente ora, onde a gente intercede pela nossa vida, pela vida da nossa família. É aqui onde Deus, Ele manifesta o seu poder, a sua palavra, os seus direcionamentos. E é aqui também que Deus, Ele cura, Ele restaura, Ele renova e transforma as nossas vidas através da ministração da palavra de Deus. Tendo em vista que a oração é a chave da vitória. Talvez hoje muitos acham clichê essa frase, a frase que é a oração é a chave da vitória, mas isso, irmãos, é a realidade. Quem não ora não tem uma vida de vitória. Quem deixa o ministério da oração vive em fracasso, porque o segredo, irmã Eduarda, não é quem ora, é para quem está orando. Esse é o segredo de um crente que ora. Ele ora para Deus, e quem ora para Deus tem resposta. Ele ora para Deus, e quem ora para Deus tem milagre, tem oração respondida, tem a sua fé renovada, tem as suas forças renovadas. Quem ora está vivendo o extraordinário de Deus. E se uma pessoa ora e acontece poder na vida dela, imagina quando uma igreja em unidade se unem para orar em prol de um propósito. Eu quero que os irmãos imaginem quando a igreja que está alinhada com Deus, que está em obediência para com Deus, se reúne para orar. Imagine o agir de Deus sobre a vida da igreja dele, unida em oração. A gente vê isso em Atos capítulo 2, quando a igreja se reúne para que a promessa da descida do Espírito Santo seja cumprida na vida deles. A Bíblia diz que 120 pessoas estavam ali reunidas quando o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa. E a Bíblia diz que eles estavam unânimes em oração. Eles estavam unânimes, unidos em um só propósito, em uma só oração, que era clamando pela descida do Espírito Santo. E como eu disse, quando a igreja se junta em oração, Deus lá do céu, Ele responde aqui na terra. Quando a igreja aqui na terra invoca o nome do Senhor no céu, Deus do céu, Ele responde com fogo, Ele traz milagre, Ele traz avivamento, Ele traz palavra, Ele traz cura, Ele traz renovo, porque é isso que acontece quando a igreja em unidade invoca aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! E uma coisa que o Espírito de Deus tem tocado no meu coração para ministrar em todo lugar que eu vou, é porque estamos falhando no que diz respeito à unidade e à união da igreja. Nós bem sabemos que muitas igrejas estão em desunião. Muitos irmãos não estão mais unidos. Muitos irmãos agora estão dispersos. Estão agora criando panelinhas e grupinhos, mas não tem mais aquela união, não tem mais aquela unidade. Estão completamente fora do propósito que é a igreja, porque a igreja é a união do corpo de Cristo. Mas o que nós estamos vendo na atualidade é que as nossas igrejas estão perdendo a união. Os irmãos estão deixando de amar uns aos outros. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E não é o amor do mundo que iria se esfriar, mas é o amor da igreja que iria se esfriar pelo aumento da iniquidade. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração de intercessores, uma geração que se une em oração, uma geração que tem compromisso em honrar uns aos outros, em amar uns aos outros e orar em favor uns dos outros. Uma igreja unida, ela tem
empatia pelo seu próximo, uma igreja que tem uma unidade. O problema da Eduarda é o meu problema também. Se ela está passando por dificuldade, eu também quero ajudar ela para ela vencer essa dificuldade, porque a ideia da igreja primitiva era o seguinte: se meu irmão está passando por luta, a luta dele é nossa. Se meu irmão está passando por necessidade, a necessidade é nossa, porque a igreja primitiva agia dessa forma. O problema do meu irmão é o meu problema também, e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar ele, porque juntos somos mais fortes, juntos vamos mais avante, juntos podemos conquistar o extraordinário. Louvado seja Deus. E os irmãos sabem que na época da igreja primitiva havia uma grande perseguição vinda da parte do sistema religioso e da parte do sistema político de Herodes. O sistema religioso, os irmãos sabem muito bem que é os fariseus e os judeus que odiavam a Cristo, invejaram a Cristo e foram os mesmos que crucificaram Jesus naquela cruz. Ou seja, os maiores opositores de Jesus era a própria nação eleita que Deus escolheu. Os maiores perseguidores da igreja foram aqueles que Jesus veio por eles. Mas Jesus disse em sua palavra: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Então nós vemos aqui que os cristãos estavam sendo vítimas dos levantes do inimigo através do sistema religioso e do sistema político de Herodes, pelo qual a palavra do Senhor nos diz em Atos capítulo 12 que Herodes manda trazer Tiago. Tiago era um dos discípulos do Senhor Jesus. Tiago, ele era testemunha ocular de Cristo, porque ele andava com Jesus, falava com Jesus, do mesmo prato que Jesus comia, Tiago comia também. O Tiago teve o privilégio de andar com Jesus nessa terra, e por ele andar tanto com Jesus, ele se parecia com Jesus. De tanto Tiago andar com Jesus, ele falava parecido com Jesus, pelo qual então o rei Herodes vai levantar e ir contra Tiago, mandando chamar ele. A Bíblia diz então que Herodes, ele vai matar Tiago a fio da espada, no objetivo de calar a boca da igreja. O Herodes vai levantar contra os cristãos, matando Tiago, para tentar impedir a propagação do Evangelho. Porque nós bem sabemos que o Evangelho estava alcançando vários lugares. E o propósito de Herodes era impedir essa propagação. Herodes sendo influenciado pelo inimigo. Herodes sendo influenciado pela sua soberba e seu ego. Ele então mata Tiago a fio da espada. A Bíblia diz então que Tiago ele vai perder a sua cabeça por causa do Evangelho. Isso é algo que me chama muita atenção, porque era um homem comum, assim como eu e como você, que deu a sua vida por amor a Jesus. E eu fico refletindo e pensando o que nós seríamos capazes de fazer por amor a Jesus. Até que ponto nós chegaríamos em prol da defesa do Evangelho, para sermos fiéis a Jesus? Até que ponto nós chegaríamos? Porque eu vejo aqui um homem comum perdendo a cabeça em testemunho da verdade. A igreja primitiva, irmãos, elas davam as suas vidas em prol da defesa do Evangelho. Aquela igreja era perseguida, era maltratada, era morta em prol do reino de Deus. Mas eu não vejo aqui uma igreja andando de cabeça baixa, ou uma igreja que estava pensando em desistir. Mas eu vejo aqui que quanto mais matavam os crentes, quanto mais matavam os cristãos, mais o Evangelho se propagava, mais o Evangelho alcançava mais e mais pessoas, porque a obra do Evangelho não é obra do ser humano, não é obra de homem, mas é obra divina, é obra do Espírito Santo, e o que é de Deus ninguém pode impedir.
ninguém pode barrar, porque operando Deus, quem impedirá? Mataram Tiago, e a Bíblia diz que os judeus se agradaram daquilo. Os judeus aplaudiram a atitude de Herodes. Os judeus acharam bom aquilo que aconteceu. É isso aí, Herodes. Pode matar mais e mais cristãos. Mata esse povo fanático. Mata esse povo que fala heresia. Mata esse povo que representa uma ameaça para a gente. Mata esse povo que não crê na nossa lei. Mata esse povo que não segue os nossos regimentos. Pode matar mais, Herodes, porque nós estamos gostando disso. Nós queremos ver mais sangue sendo derramado. Nós queremos ver mais crente perdendo a cabeça. E a Bíblia diz, por Herodes perceber que o povo estava gostando daquilo, que a massa estava aprovando aquilo que Herodes fez. Herodes, então, por causa do seu ego inflamado, ele vai prender também a Pedro. Pedro agora foi sequestrado, capturado por Herodes, e agora ele vai ser preso, pois Pedro seria o próximo a ser executado. A Bíblia diz que Pedro está guardado por 4 guarnições de soldados, ou seja, 16 soldados guardando um homem que era pescador. Aleluia! Pedro não manuseava, ele não sabia manusear uma espada. Pedro ele não conseguia sequer acertar o pescoço de alguém, porque na última vez que Pedro foi tentar acertar o pescoço de alguém, ele acertou a orelha, porque Pedro não sabia manusear uma espada. Mas eu fiquei refletindo por que Pedro, sendo indouto e um homem comum, pescador, e que não sabia manusear uma espada, como que ele é guardado por 16 soldados naquela prisão? Herodes sabia quem Pedro era, e ele sabia quem Pedro adorava. Herodes sabia que o segredo não era o que estava por fora de Pedro, mas era o que estava por dentro de Pedro, que representava perigo para Herodes, que representava uma ameaça para Herodes. E é por isso que Herodes, na tentativa de Pedro não fugir, ele então guarda Pedro com 16 soldados. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele representa perigo para o mundo, ele representa uma ameaça para o sistema desse mundo. Mas eu quero dizer que quando uma pessoa está na presença de Deus, quando uma pessoa é fiel ao Senhor, nada prende ele, nada prende ela. O diabo pode levantar barreira, o diabo pode tentar levantar muralha, mas quem está na vida do crente fiel é o Deus Todo-Poderoso, que quando manda o mar tem que obedecer, quando manda o vento tem que se acalmar, porque a palavra de Deus tem poder, tem autoridade, e até o diabo tem que se submeter à autoridade do grande Yeshua Hamashia, à autoridade do grande Jeová. Oramantore palabasterianda labacaia. Pedro agora está guardado com 16 soldados, algemado de mãos e pés. E a Bíblia diz que durante a prisão de Pedro, a igreja estava em contínua oração por ele. Olha que tremendo. A igreja reunida, orando em favor do benefício do próximo. Eu não vejo aqui uma igreja julgando Pedro por ter sido preso. Imagina a igreja falando assim: nossa, aquele pregador que estava no altar pregando agora foi preso. Nossa, aquele pregador que antes estava ali falando da doutrina bíblica, agora foi preso. Aí começa, imagina aquela igreja compartilhando nas redes sociais: nossa, olha, extra, doutrinador da igreja foi preso, olha, pastor da igreja foi preso. Eu não vejo a igreja fazendo isso. Porque hoje, irmãos, nós vemos que muitas pessoas que estão dentro da igreja aplaudem e acham bom a queda de alguém.
Aplaude, acha bom o fracasso de alguém. Acha bonito quando alguém sai da igreja. Acha legal quando alguém é envergonhado lá no mundo. Muitos falam, bem feito, achei que foi pouco. É isso mesmo. Ele fez isso, tem que merecer isso mesmo. Olha para você ver que ideia diabólica, que pensamento satânico. Longe de Jesus pensar uma coisa dessa. Porque Jesus, na sua palavra, ele disse que ele deixa as 99 para ir em busca de uma alma que se perdeu. Oramantore palabasterianda labacaia shell. E cantarabassurianda labacaia. Está faltando isso, irmão. Está faltando empatia pelo próximo. Porque se o outro caiu, a gente tem que entender que somos pó, que somos seres humanos tendenciosos a cair também. E que podemos ser aquela pessoa que um dia caiu, a gente pode cair também. E com a mesma medida que a gente julga o outro, a gente vai ser julgado também. Da mesma medida que a gente não ajuda o outro, e quando a gente precisar de ajuda, quem vai nos ajudar? Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, se eu quero ser apoiado por alguém, eu preciso apoiar. Se eu quero que alguém ore por mim, eu preciso orar pelo próximo. Se eu quero que alguém estenda as mãos para mim, eu preciso também estender as mãos para o meu próximo. Porque a palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira: façais aos homens aquilo que você queria que eles fizessem para você. A Bíblia nos ensina isso. Então, se você quer que alguém te trate de um jeito, comece por você. Se você quer que alguém faça algo por você, faça você primeiro. Desça do salto alto, desça desse orgulho, dessa soberba. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo, a Bíblia não diz aquele que é humilhado será exaltado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Mas aquele que a si mesmo se exalta, Deus irá humilhar, Deus irá abater. Porque Deus resiste ao espírito soberbo, mas dá graça aos humildes. É terrível, irmãos. A gente está vendo o orgulho entrando dentro das igrejas. Pessoas orgulhosas, pessoas que não se humilham, pessoas que não liberam perdão, pessoas que não perdoam o próximo, pessoas que guardam mágoa no coração. Louva aqui no altar, mas está guardando mágoa no coração. Prega no altar, mas não libera perdão. Está pregando, louvando, fazendo a obra, mas está com o coração duro, está com o coração soberbo e orgulhoso, porque não estende a mão para o próximo, não ora em favor do próximo, não tem amor nenhum pelo seu irmão. Como você quer morar no céu se você não consegue manter uma união estável aqui na terra, sendo que no céu haverá paz, amor e justiça, e todos viveremos em união, irmão. Ai, tem pessoas que estão aqui dentro da igreja e não sente amor pelo próprio pai, não sente amor pela própria mãe, não sente amor pela própria família, irmão. Será que Jesus morreu naquela cruz para que hoje nós vivêssemos dessa forma? Jamais. Jesus disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me diariamente. Aleluia. Evangelho é isso. Evangelho é a gente renunciar à nossa própria vontade, renunciar aos nossos próprios sentimentos, para que nós venhamos ter o sentimento de Jesus, para que nós venhamos pensar como Jesus pensa, fazer o que Jesus faria, falar o que Jesus falaria. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós devemos ser imitadores de Jesus, irmão. Como eu, miserável pecador, não vou perdoar o meu próximo, sendo que Jesus me perdoou. Como você não quer perdoar o seu próximo, sendo que Jesus te perdoou?
como você se recusa a amar o seu próximo, sendo que Jesus te amou, irmão. Jesus manda dizer para alguém aqui: da mesma forma que eu te amei, eu lhe ordeno para amar o seu próximo também. Da mesma forma que eu te perdoei, eu quero que você perdoe o seu próximo também. Da mesma forma que eu te limpei, que eu te ajudei e que eu te fortaleci, eu quero que você seja instrumento na minha mão para levantar o caído, para limpar aqueles que estão sujos, para resgatar as minhas ovelhas que estão se perdendo, para interceder por aqueles que não têm força de estar de pé na minha presença. Eu te chamei para interceder, eu te chamei para ajudar, eu te chamei para estender as mãos e não para você pisar em cima de ninguém. Oh glória a Deus, oh glória. Meu Deus, que cenário é esse que nós estamos vivendo? É um falando mal do outro, é um fofocando da vida alheia, é um batendo palmas da queda dos outros, irmão. Será que Deus está se agradando disso? Será que Deus está achando bonita essa nossa atitude? O cenário da igreja estaria muito diferente se nós estivermos de mãos unidas, se nós estivermos em unidade, se nós estivéssemos em união. A nossa situação estaria muito diferente. Paralítico voltaria a andar, cego voltaria a enxergar, surdo voltaria a ouvir, morto ressuscitaria, se a igreja voltasse a se unir em oração, em um amor sincero e fraternal. Hoje não acontece mais curas como antigamente, hoje nós não vemos mais demônios se manifestar mais, porque hoje a igreja está dividida, irmão, e onde a divisão, o Espírito Santo não opera. Onde tem contenda, o Espírito Santo não opera. Onde tem fofoca, onde tem disse-me-disse, o Espírito Santo não opera. Mas experimenta quando a igreja for unida, experimenta quando a igreja voltar a estender as mãos. Vai acontecer isso daqui, ó. A igreja estava em contínua oração, e enquanto a igreja na terra orava, Deus lá dos céus ouvia o clamor da igreja. Enquanto a igreja clamava na terra, Deus lá dos céus já estava se movendo a favor de Pedro e respondendo a oração da igreja. A Bíblia diz que a igreja estava orando unânime, e de repente veio o anjo do Senhor, entrou na prisão, eu quero profetizar que enquanto a igreja ora aqui, Deus está visitando o seu parente que está em prisão espiritual, viciado nas drogas, viciado no álcool, viciado na prostituição. Enquanto você em união ora e clama a Deus aqui, Deus está visitando ele lá. Enquanto a igreja clama aqui, Deus está operando lá. Enquanto a igreja se humilha aqui, Deus está operando milagre lá. Deus está transformando lá. Oh, Ricalabaçou. Eu profetizo que Deus está visitando a tua casa, a tua família, o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, a tua família, e operando a libertação. Xarabaçou, calabastéria. Quem crê, levanta a mão aí. Quem crê, levanta a mão e receba o milagre, receba a providência do céu para a tua vida agora, receba o Todo-Poderoso agora na tua casa. E eu quero te dizer que onde Jesus aparece, o milagre acontece. Onde Jesus chega, a liberdade, a transformação, há uma nova história, há uma nova vida. Jesus, ele continua o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Fecha tuas mãos, receba essa palavra e palmas que exalte o nome do Senhor. Deus está repreendendo o laço de morte para famílias aqui nesta noite. Deus está dando livramento para pessoas da sua família aqui nesta noite.
solteca, labastere, anda, labacaia. Deus manda dizer que Ele está dando livramentos para a família de alguém aqui neste lugar. Oh, glória! Se eu fosse vocês, começavam a agradecer a Deus. Se eu fosse vocês, começavam a agradecer a Deus, porque Ele está dando livramento de morte para alguém aqui nesta noite, para pessoas da sua família. Oh, ai, te calabaçou, ripa labastere, anda, labacaia. E a Bíblia diz então que o anjo apareceu naquela prisão e a luz resplandeceu naquele lugar. E onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Onde a luz chega, o diabo tem que bater em retirada. Aonde a luz chega, haverá libertação. E eu quero profetizar que Deus vai quebrar algemas aqui nesta noite. Deus vai quebrar prisões aqui nesta noite, porque a luz da palavra já entrou no coração de alguém que estava em trevas, que estava em escuridão. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, e luz para os meus caminhos. Deus está trazendo luz para a tua vida, Deus está trazendo luz para a tua casa, e o diabo será repreendido em nome do Senhor. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Esse Deus é maravilhoso. E a Bíblia diz então que aquele anjo chega até Pedro e fala: Pedro, acorda. Acorda, Pedro. E Pedro ele vai acordar espantado. A Bíblia diz então que as algemas das mãos e dos pés de Pedro são soltos automaticamente. E a Bíblia diz então que aquele anjo vai acompanhar Pedro até a porta da saída. Irmãos, eles passaram pela primeira guarnição, eles passaram pela segunda guarnição, eles passaram pela terceira e pela quarta guarnição, e ninguém viu eles. Esse é o poder de Deus que eu prego. Eu quero profetizar que Deus está te escondendo dos olhares do adversário. Deus está te escondendo dos olhares do inimigo. Deus está te guardando de inveja, de palavra de maldição, de oração contrária. Ei, Deus está desfazendo obra de macumbaria para alguém aqui nesta noite. Deus está desfazendo mal contra a tua vida aqui nesta noite. Aquilo que está travado na tua vida, Deus ele vai abrir caminho. Aquilo que estava travado na tua vida, se você crê, hoje Deus ele destrava aquilo que estava trancado na tua vida para a glória dele. Glória a Deus, aleluia. Pedro então ele vai chegar à porta junto com o anjo, e a Bíblia diz que aquela porta de ferro, a Bíblia é bem clara dizer, a porta era de ferro, aquela porta vai se abrir automaticamente. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, o que é difícil para Deus, hein, irmão? O que é impossível para o nosso Deus. Eu quero te dizer, Deus ele não mudou, Maria Eduarda. Quem mudou fomos nós, irmão. Nós que perdemos a fé no Deus que a gente serve. Nós que paramos de acreditar no que Deus é capaz de fazer em favor daqueles que crê e que se humilham e oram em favor do nosso próximo, em favor da nossa vida. Nós que perdemos a fé, irmão. Jesus uma certa feita disse: se porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus faz essa pergunta: será que quando eu voltar eu acharei fé nessa terra? Porque a fé, irmão, é a maior arma do crente. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Irmãos, eu quero compartilhar para a igreja o que eu aprendi. Uma pessoa que tem fé, ela não fica pedindo toda hora alguma coisa para Deus, ela passa a agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque quem tem fé já crê que Deus já entregou aquilo para ela.
Por exemplo, se eu quero ter um carro, eu já oro assim: Senhor, eu quero te agradecer pelo carro que o Senhor me deu e eu não tenho meu carro. Mas pelos olhos da fé eu creio que Deus já preparou o carro e eu já estou agradecendo, porque eu tenho certeza que Deus vai dar esse carro para mim. Glória. E isso, irmãos, livra muita gente de ansiedade. Porque quem tem fé descansa em Deus. Quem tem fé não fica passando a carroça na frente dos bois. Quem tem fé não vai fazer as coisas com as próprias mãos. Quem tem fé só agradece a Deus, sabendo que Deus já preparou tudo para ele na hora certa e no momento certo. Oh, glória, receba essa palavra. A Bíblia diz então, para finalizar, a porta vai se abrir e Pedro, ele agora está livre, através da oração da igreja, através do clamor da igreja. Pedro conquistou a sua liberdade. E eu quero te dizer quem é o Pedro na tua vida que você vai orar hoje. Ai, te calabasterianda labacaia. Quem é o Pedro que você vai apresentar nas suas orações, crendo que Deus vai abrir a porta para ele ser livre, crendo que Deus vai libertar, transformar e operar o milagre. Sharai te calabasurianda labacaia. Quem é o Pedro, hein, irmão, que você vai apresentar em suas orações a partir de hoje, para Deus operar o milagre? Oh, glória, se coloque de pé. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Amém? Quem recebe essa palavra, levante as suas mãos e dê um glória a Deus bem forte para Jesus.